Ufa, passamos, estamos na semifinal da Libertadores. Cara, que jogo foi esse? O Flamengo deixou a desejar muito no arremate, finalização, chute a gol. Dominamos o meio de campo e tudo mais. Vamos ver aqui a análise, a visão de todos os integrantes do Jogo Aberto, Renata Fã, Cicinho, Ronaldo e entre outros. Os antes também ficaram felizes por algum momento, mas passamos. Crédito de imagem, Jogo Aberto, link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla para elevá-lo ainda mais. Ative o sininho, chega com aquele like e hype em seguida, ajuda e eu fico grato. Vamos conferir, vamos ver a repercussão desse jogo no Jogo Aberto. Alguns estavam felizes, mas não deu. Somos Flamengo, sempre Flamengo. Bora lá. O Flamengo sofreu, perdeu no tempo normal, não reagiu. Porém, nas penalidades, aquele que não foi tão bem no tempo normal acabou se sobressaindo, se destacando. Eu falo do goleiro Rossi, o herói da classificação do Mengão nos pênaltis. Aliás, ótimas batidas e cobranças do Flamengo. Mas que sufoco, que nervoso. O Mengão está na semifinal. A atmosfera de Libertadores começou a ser sentida logo na chegada dos ônibus, com aquilo que o futebol sul-americano tem de mais bonito, mas também com aquilo que há de pior. O ônibus que levava a comissão técnica do Flamengo foi apedrejado. Por sorte, ninguém ficou ferido. O primeiro tempo foi equilibrado. O Fla poderia ter aberto o placar com Pedro, se não fosse Facundo Rodrigues. Já Saul acabou impedido por Muslera e pela trave. O Estudiantes só havia ameaçado com Arzamendia. Rossi quase deixou escapar, até que no último lance da etapa inicial, bola na área rubro-negra. Ninguém cortou e Benedetti bateu forte para abrir o placar. Falha de Rossi? Na verdade é que no gol eu acho que foi uma bola rápida que o chute dele anterior tinha sido no chão, então eu acho que demorou um pouco em reagir e quando reagi só tentei desviar a bola para sair, mas não consegui quizás o desvio suficiente para a bola sair. O Rossi, ele tem a nossa confiança, tem o carinho dos jogadores do grupo e os erros eles acontecem. É verdade que quando um goleiro erra é fatal. A noite ainda tinha muita coisa reservada para o camisa 1. No segundo tempo, o Flamengo piorou. Foi o time argentino que teve as melhores chances. E chegou a marcar o segundo gol, de novo com Benedetti, tocando por cima de Rossi. Mas na hora do desvio de Carrillo, o lateral do Estudiantes estava por alguns centímetros em posição de impedimento e foi notado pelo VAR. Mas não teve jeito, a definição seria mesmo nos pênaltis. Os batedores rubro-negros foram perfeitos. Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal e Léo Pereira converteram. E quis o destino que Rossi, que deu os primeiros passos na carreira profissional justamente aqui, na equipe de La Plata, passasse de vilão a herói. E quando veio os pênaltis, ele veio falar pra mim, ó, deixa comigo que eu errei antes, mas eu vou classificar a gente agora. Sosa e Cetré até fizeram. Mas Benedetti e Ascaciba, na quarta e derradeira cobrança, pararam no camisa 1. Para mim é muito gratificante, como falei antes, ter ajudado o time nessa situação. E que fosse na Argentina, quizás deixa algo mais especial. Eu joguei aqui, eu já tenho a possibilidade de jogar contra Estudiantes no Boca, de pegar pênalti no jogo também aqui. Então isso também me deixa mais confiante e mais seguro que o meu trabalho está sendo bem feito. Na sétima semifinal de Libertadores de sua história, o Flamengo vai ter pela frente mais um argentino. Dessa vez o Racing. Bueno, no sé qué esperabais vosotros, que fuese fácil, ¿no? Estamos en cuarto, ahora hemos conseguido pasar a semifinales. Ha sido una eliminatoria muy difícil y las semifinales será igual o peor todavía, ¿no? Talvez os titulares das manchetes de amanhã serão Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem, mas a verdade é que a manchete é só uma. Flamengo está na semifinal
fez o jogo em casa, a eliminatória tem 180 minutos e aí no final se decidiu nos pênaltis, onde passamos. Se passamos, merecemos passar e agora estamos na semifinal da Libertadores mais uma vez. É claro que quem converte as penalidades, quem tem um goleiro calibrado nesse momento, se classifica. Mas o Flamengo correu muitos riscos. Quem acompanha a campanha do Flamengo no ano, os jogadores que chegaram, as contratações, até o nível de atuação que o Flamengo tem normalmente contra os adversários, ele foi irreconhecível. Principalmente no jogo de ontem. Lá no Maracanã, estava controlado, poderia ter goleado no primeiro tempo. Na segunda etapa, aquela confusão do Plata, mudou o rumo da partida. Mas ontem, não é que o Estudiantes foi muito superior, foi muito mais inteligente, muito mais assertivo, buscando o jogo, com empenho, lutando por cada bola, a torcida também jogando junto, um caldeirão. E o Flamengo sofreu, mas conseguiu no finalzinho ali, Cecinho, essa classificação. Não precisava ter sido assim. Não precisava, e o torcedor flamenguista ficou, preocupado com o desempenho do Flamengo nessas duas partidas, né? O Flamengo fez 30 minutos brilhantes, que foi no primeiro jogo, e depois começou a se igualar a equipe do Estudiantes, que é bem inferior ao Flamengo. Então, o que fica de lição para o Flamengo, e acredito que o Felipe Luiz vai bater em cima disso, né? Em cima dessa tecla, é o quê? O Flamengo, ele não precisa ter prazer em sofrer. O Flamengo está sofrendo, ele tem jogadores para não precisar passar por essas situações, porque o Flamengo, quando coloca a bola no chão e toca, tem a movimentação, consegue criar com naturalidade pelo talento individual e coletivo da equipe, daquilo que está sendo treinado. E o Flamengo, ao decorrer da partida, parece que ele se desliga e gosta de sofrer e abaixa a autoestima do time. Então isso não é legal. O Felipe tem que consertar, porque chegou na semifinal com méritos, sim, porque as cobranças de pênalti foram espetaculares do Flamengo, demonstrou treinamento, mas o Flamengo precisa melhorar muito se quiser o título. Ronaldão, vamos falar do goleiro Rossi, que falhou no gol do Estudiantes, que aconteceu no finalzinho da primeira etapa. É nítido até o semblante dele, quando você olha a percepção de que sabe que não foi a melhor escolha. Porém, teve uma grande segunda chance na partida, nas penalidades, e aí brilhou. E você falou tudo, Renata, ele estava calibrado. E você percebe que é um cara que é para esses momentos difíceis. Tem goleiro que é assim mesmo, pega a bola do jogo, tem goleiro que se entrega de uma forma diferente e tem goleiro que quando ele está concentrado, não passa. Não tem jeito, pode chutar. Aí o pessoal fala, teve jogo que o cara chutou 15 bolas, mas não passa, o goleiro não vai tomar gol. E muitas vezes eu me vi assim também, agraciado, né, que a gente fala. Porque ele fala, hoje eu não vou tomar gol, hoje não vai passar. Ou muitas vezes, na hora do pênalti, pode deixar aí que eu pego 2. Os caras, você é louco. Não, hoje é meu dia. E ele estava nesse dia iluminado e ajudou o Flamengo de uma forma espetacular. Agora, ele teve explosão, treinamento. A gente fala assim, em termos de o cara estar ligado, focado, mas tem que estar bem treinado também para você pegar essas bolas. Porque na televisão parece que dá tempo, mas ali é muito rápido. Ali, o ao vivo, né, Edu? É muito rápido pro goleirão. E ele teve reflexo, força, explosão. E então tá estudou, né, os batedores. Levantar o braço e pegar. Levantar o braço numa distância. Ele que já jogou no Estudiantes. Agora eu vou falar pra você. Parabéns ao Rossi, ao trabalho do Felipe também, que na coletiva ele deu uma engolida seco, você viu? Meu filho, não é fácil, não. Libertadores. Parabéns ao Flamengo. Mas o Estudiantes vendeu caro, realmente, essa eliminação, Cicinho. E o Flamengo tem que tirar lições deste momento, porque o Estudiantes não tinha uma jogada bem trabalhada, mas era aquele lançamento, alguém pegava a bola e partia pro ataque, fez um gol, não é? E depois teve um outro anulado, que poderia ter complicado muito a vida do Flamengo, e estava impedido mesmo, isso ficou comprovado. Então que o Flamengo agora, para jogar a próxima fase diante do Racing, vai ter que redobrar a atenção. E o Racing é melhor que o Estudiantes, né? É um time, assim, mais cascudo, né, que está vivendo nesses momentos, né? E o Flamengo, ele tem que mudar um pouquinho essa questão da dependência no Arrascaeta. Quando o Arrascaeta não joga, parece que o Flamengo dá uma sentida... E o Flamengo tem muitos jogadores com qualidade para suprir, né, a ausência do bom momento do Arrascaeta, o mau jogo do Pedro. Então o Flamengo tem jogadores para isso. E o Felipe, com a inteligência, com a sabedoria dele, viveu esse susto como os jogadores do Flamengo. E Libertadores é isso. Independente do nível da equipe adversária, igualado tudo ali dentro do campo, na vontade, no empenho, mas o Flamengo ainda continua sendo um sério candidato ao título.
Edu, a gente vê o Flamengo, claro, um time muito bem preparado, mas ontem eu tinha expectativa na atuação do Jorginho, acho que ficou um pouco apagado. Concordo plenamente com o Cicinho. Quando o Arrascaeta não é o cara, não é o referencial do time, o Flamengo sofre com isso. E ontem a marcação foi bem feita, bem organizada, mas o Flamengo parecia sem ideias, pouco criativo e até assustado porque não imaginava um adversário que segurou tanto a partida. Que segurou e que competiu, Renato. Claro. E competiu muito, o Estudiantes sabia que Sai pra lá, a técnica zica. Do Flamengo Favorito é o Palmeiras de vocês, continua assim. Flamengo, não vai zicar meu Flamengo, não. Na minha visão, zicaram Renato, ontem. Ele achava que ia ganhar e fazer o gol a qualquer momento, principalmente no primeiro tempo. E eles sentiram realmente, peraí, Estudiantes não tá por brincadeira não, quer realmente classificar. E aí foi se passando o jogo e tal, errou um gol com o Pedro ali e foi indo. E aí numa bola que é tradicional do Estudiantes, que é a casquinha do atacante Carrijo, né? E foi lá e fizeram o gol e assustaram. Então aí depois, no segundo tempo, passou-se dificuldade, o Samuel chamando a responsabilidade ali pelo lado esquerdo, indo para cima, mas sempre às vezes dobrava a marcação. Então de repente faltou aquele jogador que tinha o drible, tinha que passar. E na minha opinião, o Saúl jogou muito bem, se movimentou muito bem, finalizou de fora da área. Então mesmo de repente o Arrascaeta não tão jogando tão bem, mas ele chamou a responsabilidade. E é um jogo de Libertadores, Renato. Libertadores é isso aí, tem que ganhar. Não importa se jogou bem, se jogou mal. Tá na semifinal por méritos. E só para finalizar por enquanto, o Carrascal entrou na partida numa fogueira, bateu bem o pênalti, tem personalidade. Me parece ter sido outra boa contratação do Flamengo. E tem alguns roteiros que são imprevisíveis. Quem diria que o Flamengo estaria na semifinal da Libertadores com tanto sofrimento, perdendo para o Estudiantes, chegando nos pênaltis, Rossi, o herói da noite. Tudo bem que as penalidades foram bem cobradas também pelo Flamengo. Mas finalmente descobriram caminhos de deter, segurar, neutralizar o Flamengo, que parecia até o meio do ano impossível. E agora chegamos a uma semifinal com brasileiros lá, o Palmeiras muito mais elogiado pelo estilo de jogo, pelas atuações diante do River, que é considerado, junto com o Boca Juniors, são os times mais tradicionais da Argentina. E aí você tem um Flamengo que vai ter que aprender lições, Marco Aurélio Cunha, porque quase teve problemas. Eu vi a entrevista do Felipe, né, muito sensata, vendo que teve mais a aprender num jogo anterior que o Flamengo sofreu do que esse. Jogar lá é isso, é Libertadores, é pressão. Os argentinos trabalham muito bem a bola, controlam muito bem o jogo, é difícil jogar. Eles se doam muito mais que os brasileiros no que tange aos duelos, a buscar a última bola, a se atirar na bola. Eles confiam muito no seu talento, mas ao mesmo tempo aplicam muito fisicamente na partida. Então o Flamengo passou, esse que é o importante. Libertadores é passar. Cada jogo tem sua história e um jogo não é carregado para o outro. O Flamengo está sendo criticado, o Palmeiras está sendo elogiado. Vamos ver o fim. Edu, o que mais chamou a atenção para você nesse duelo particular do Flamengo com o Estudiantes? Qual é a lição principal para o Felipe Luiz e os seus comandados? Olha, Renata, na minha percepção, eu vi no primeiro tempo um Flamengo cadenciando mais o jogo, achando que ia fazer o gol a qualquer momento. E a gente viu que o futebol, isso não existe. A competição, sabe, a luta por espaço, e isso faz com que a outra equipe acaba gostando do jogo e dando mais coragem. Então, de repente, no final ali, faz um gol, né, no final do primeiro tempo, e isso dá mais coragem à equipe do Estudiantes. E viu, não é tudo isso. E o futebol é aquela coisa assim, Renata, é bola lá dentro. E aí eles foram eficientes no tempo normal, só que nos pênaltis, infelizmente, eles não conseguiram bater tão bem como o Flamengo fez. Eu acho que o Flamengo treinou. Isso é treino, entendeu? Todos os batedores foram lá e bateram sério, sem brincadeira nenhuma. Talvez então, porque na Copa do Brasil não aconteceu mesmo. Então, aí, de repente, a lição que o Felipe aprendeu. Tem que treinar pênaltis. Que aí isso é o que acontece, é execução, é treino. Então, acho que o Flamengo, independentemente do que apresentou, alguns jogadores não jogaram da forma que a gente é acostumado a ver, Pedro, Arrascaeta. Gostei muito do Saúl, jogou muito bem. Né? O Jorginho não jogou tão bem como a gente mais, mas é um cara que cadencia o meio de campo. Mas o Flamengo, mesmo assim, como o doutor falou,
passou. Acho que agora é um outro jogo, uma semifinal de E Libertadores. descansar, né? Final de semana, o Flamengo e tem um descansar esse time, final de semana. E já tem que pensar em outro Classificou. argentino, porque é o Racing o adversário. E é uma equipe que é a atual campeã da Sul-Americana, que aprendeu a disputar mata-mata. Eu creio até que vai ser mais difícil do que o próprio Estudiantes. Vai sim. Tirou o Flamengo, inclusive, em 2020, se eu não me engano, nas oitavas. Foi. Depois de ter sido campeão, o Flamengo em 19. Claro, muda tudo agora, mas é isso que segundos. Beleza. Valeu, Timão. Acho que o atual campeão. Melhor ficar Muda quietinho. tudo. Aí, galera, o jogo aberto, tudo sobre o nosso Flamengo. E esse jogo foi um jogo atípico, anormal. Cara, não foi o Flamengo. O Flamengo em si, alguns pontos lembrava o nosso Flamengo de hoje, que a gente conhece. No meio, o jogo tava do jeito que o Flamengo precisava e gostava, aquele domínio no centro do campo pra zaga, mas assim, aquele último lance, aquele arremate, aquela finalização, aquela qualidade técnica de poder passar, o driblar, tocar ali, toque rápido, finalizações, não aconteceu. E isso eu acredito que o Felipe vai ter que pegar o time, o Flamengo, assistir esse jogo e mostrar o que aconteceu, o que não aconteceu, e o porquê que não aconteceu isso. Arrascaeta, Pedro, Samuel Lino, que ainda jogou bem, só que ele cruzava a bola lá dentro, não aparecia ninguém. Cadê o oportunismo do Pedro, do BH? E tem uma série de coisas que não aconteceu ali, o arremate. O que a gente precisa, que é gol. Alguma coisa aconteceu. O Jorginho errando muito toque, muito aquele querendo forçar, mas não encontrava. Cara, estranho. É estudar esse jogo, tirar como exemplo, é o que a gente precisa, beleza? O vídeo é só, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega dando aquele like, que jogo, ufa, mas estamos nas semifinais contra o Racing, vamos jogar bonito dentro do Maracanã, que é a nossa casa, beleza? Tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.